Salve, salve, nobre poltronauta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo especial aqui do Poltronaverso. E hoje nós vamos falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Agora a nossa análise com spoilers, então siga aqui neste vídeo por conta e risco se você ainda não assistiu. E se você assistiu, acompanhe com a gente aqui a nossa análise cheia de detalhes, coisas que a gente gostou, que a gente não gostou, qual é, que é a nossa opinião, a nota que a gente vai dar para esse filme depois de esperar um pouquinho, né? Depois de passar um pouco daquela primeira impressão, porque a gente assiste o filme na primeira vez e já sai com uma ideia na cabeça. Depois a gente analisa um pouco, vê algumas coisas do filme e pode ser que a nota tenha mudado, principalmente a minha. Eu já fiz a minha análise sem spoilers, você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima, mas agora eu já tenho algumas opiniões um pouco diferentes daquelas que eu coloquei nesse vídeo, então vale a pena conferir o que eu achava e o que eu estou achando agora. Bracaco, vamos lá, meu amigo. Você que é um cara muito crítico, na maioria das vezes tem, né, um olhar um pouco mais conservador sobre algumas obras e não é tão hypado assim. Qual foi a sua visão de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Salve, salve, poltronautas! É sempre um prazer estar aqui ao lado dessa pessoa mais bela da internet multiversal, Joseph, e hoje falando sobre Multiverso da Loucura. Então, Zé, eu curti pra caramba o filme, já vou começar falando isso, pra depois eu poder botar defeito sem a galera me crucificar. Mentira, mentira, mentira. Apesar Então, que esse filme você pode falar mal, porque tá bem dividido a galera na tá bem internet. dividido, né? É o novo Batman versus Superman, né? O momento Nossa, Marta, dividindo opiniões aí. dividindo opiniões, Mas, boa. cara, eu acho. Isso aí, ó, serve pra você que está nos assistindo. Se você não curtiu, é porque você foi com o hype errado no cinema. A galera tava esperando um novo No Way Home, sem volta pra casa. Queriam ver Homens-Aranhas lá. E na verdade foi o filme de terror, o primeiro filme de terror da Marvel, né? E já era meio de se esperar pelos trailers, pelo clima que estavam imprimindo no material de divulgação e pela direção do Sanheim. Você não acha, não, Zé? Que já dava pra Acho, sentir o cheirinho? A galera acho. que foi pega Já. no hype? Não, a Marvel ela já foi entregando, principalmente nos últimos teasers, nas últimas imagens aí, ela já foi nos dizendo que, olha, gente, calma aí, isso aí não é um No Way Home, calma, vocês estão com a expectativa muito lá em cima, né? Porque no caso de No Way Home, tava certo que os Homem-Aranhas iam participar, né? Tava certo que eu digo, a Sony sabia, a Marvel sabia. Então, deixa a galera viajar, porque eles podem pirar o que eles quiserem. Só o fato de ter os três Homem-Aranha vai ser o suficiente pra galera gostar do filme e fazer aquela bilheteria estrondosa que fez, né, na retomada ali da pandemia, um sucesso de bilheteria. No caso aqui de Doutor Estranho, eles não tinham esse elemento surpresa, né? Algo assim do tipo, apesar de não ter tudo aquilo que eles querem, vai ter isso daqui, isso aqui vai ser o suficiente, igual tinha lá no No Way Home. Aqui não tinha tanta coisa assim. Então eles começaram a meio que revelar, né? Eles começaram meio que colocar lá, vamos mostrar que tem o Xavier no filme. E já soltaram o Xavier, né? Confirmaram a presença do Xavier. Vamos tirar a expectativa de que aquela figura lá não é o Tom Cruise, é só uma Capitã Marvel, né? Vão sair revelando algumas coisas aí a respeito desse filme. Então acho que a Marvel percebeu que poderia ter uma decepção maior do que já está tendo agora com esse filme e foi lançando algumas coisas nesse sentido. E concordo plenamente contigo que a galera foi pro cinema esperando um No Way Home. E não é esperando um No Way Home nem a participação dos Homem-Aranhas. Eu acho que é esperando gritar no cinema, sabe? Esperando ter aquela sensação que tiveram quando foi no No Way Home, que é a galera toda fantasiada, fazendo cosplay, gritando, um filme evento. Esse filme já foi bem mais morno nesse sentido, né? Não teve tanto dessas coisas e acho que isso deve ter decepcionado um pouco. Então, na minha sessão até teve, Zé. Teve bastante gente gritando, teve momentos chaves, assim, que a galera gritou pra caramba, né? A apresentação de alguns personagens, Não algumas foi falas. forçado? Foi um pouco forçado? Você não achou? Então, Você acha que era tudo? Você acha que o que aconteceu no filme merecia toda essa gritaria dentro do cinema? eu acho que em alguns momentos eu senti, tanto que eu gritei, é, como eu posso dizer assim, foi uma coisa gutural ali, uma coisa animalesca que veio da profundidade, não foi assim combinado só, ah, que legal e tal. Não, aquele negócio catarse, né, de você, caramba, e tal. Por exemplo, alguns momentos que tocaram músicas, trilhas sonoras específicas, Foi alguns momentos de legal. batalha, Isso foi algumas legal. frases de efeito, né, que alguns personagens. Por exemplo, a Wanda teve vários momentos que ela soltava algumas frases de efeito, assim, meio vilão dos anos 90, sabe? Aquele vilão clássico, meio shakespeariano, assim, né? Aquela parte, aquele momento que ela fala pro Senhor Fantástico se a esposa dele ainda está viva.
E ele fala que sim. Ela fala que bom. Então as crianças terão alguém para criar elas. O cinema veio abaixo. É, Então foi teve fogo. alguns momentos chave que o pessoal gritou, mas não foi um filme evento. Eu acho que o pessoal tá mal acostumado depois de Ultimato e No Way Home. Agora sempre que falarem de multiverso, eles vão achar que é portal abrindo e galera aparecendo. E não é assim. Tanto que eu acho que a gente está só na superfície do multiverso. A gente não mergulhou ainda. Eles estão apresentando esses elementos para o pessoal mais norme, o pessoal que não é nerdão igual a gente aqui do Poltrona, e se acostumando com essa ideia de assim, gente, vai aparecer personagem underground, personagem de outras mídias, personagens que vocês ainda não conhecem, e personagens que vocês conhecem, só que de outros universos, outras timelines. Então vocês se acostumem com isso. Exemplo disso é o próprio Professor Xavier, que é o Patrick Stewart, mas não é o dos filmes do X-Men. Ele parece aquele do X-Men desenho, mas também não é daquele X-Men desenho. É uma variante aleatória. Então, o pessoal tem que ir se acostumando com essa ideia. E eu acho que o Loki, WandaVision, o No Way Home e agora o Multiverso da Loucura, eles estão muito mais dando esse saborzinho pro pessoal. Porque eu acho que eles realmente, a Marvel está começando a se aprofundar na questão do multiverso, mas, querendo ou não, é uma parada que precisa ser explicada, né, cara? A galera tem que, principalmente as pessoas, como você falou, que não acompanham muito, né? Os normies não acompanham muito essa, essa loucura que é multiverso, porque é muito mais comum nos quadrinhos, pode estranhar isso e não entender nada. De repente você tá vendo um cara de um outro filme que não tem nada a ver, mas o que é isso? Então aos poucos eu explicando. O que eu acho que esse filme foi um pouco infeliz é no título. Ele não deveria se chamar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque o filme, ele de fato se passa no multiverso, mas não é sobre o multiverso. Ele traz um pouco de conceito, rola umas paradas ali no multiverso, mas ele não é o grande mote desse filme, né? O grande motivador de toda essa história é o Darkhold, que é o que, na verdade, corrompe a Wanda e acaba trazendo aí um pouco as consequências do filme como um todo. Veja que interessante, daria pra... Eu sei que é difícil a gente tirar esse elemento do multiverso, porque ele é importante para a história, mas o Darkhold é muito mais importante do que o multiverso. Se não Sim. tivesse o Darkhold, essa história seria completamente outra. Se não existisse o multiverso, seria possível, de alguma maneira, conduzir a história, entendeu? Exatamente. O multiverso é só um gimmick, é só um negocinho a mais, ele é a cereja no bolo. Mas o Isso. filme poderia acontecer exatamente igual sem o multiverso. Isso, exatamente. Então talvez isso criou nessas pessoas não só a expectativa de sair gritando nos cinemas, mas criou a expectativa de realmente ver o multiverso da loucura. Tanto é que os rumores que saíram na internet, eles iam desde a participação do Tom Cruise até a participação do Chris Evans como o Tocha Humana da versão do Quarteto Fantástico e tudo mais. Eu acho que isso vai acontecer, não necessariamente o Chris Evans, mas eu acho que a gente vai ver muita loucura do multiverso, mas como um grande ápice dessa história. Lá na frente, né? Como se fosse o ultimato. Imagina que loucura, a gente vê heróis de filmes completamente diferentes da Marvel lutando entre si com os nossos heróis do MCU que a gente já acompanha. Então isso realmente seria muito louco. Mas seria cedo demais a Marvel já trazer isso para essa primeira história que é o multiverso em si. Se você for olhar, Bracaco, multiverso já é um negócio que vem aparecendo bem aos poucos no MCU, desde lá do filme do Homem-Aranha Far From Home, que é quando no trailer já se falava de multiverso. A gente achou que, cara, o Mistério é um cara de uma outra terra, porque isso aparecia no trailer, então a gente vai ver o multiverso, que loucura que vai ser. No final não era nada disso, era só uma piada, né, de muito mau gosto, na minha opinião, de ter enganado os fãs nesse sentido. Mas já apareceu a palavra multiverso, depois ela foi aos poucos sendo falada, um pouco mais introduzida nas séries, e agora a gente tem isso nos filmes. Então calma aí, meus fãs, vamos com calma, porque o multiverso vai chegar, ele vai ficar louco ainda. Não foi Mas nesse na filme. verdade, Zé, e aí isso daí, só completando isso que você falou, eu acredito que isso daí faz parte desse plano de deixando o multiverso palatável. Então, assim, desde o Quentin Beck, o Mysterio, falar sobre isso, o Ultimato, eles explicando da questão das linhas do tempo, WandaVision aparecendo aquele Pietro que é dos X-Men, o Loki, eu acho que tudo isso são grãozinhos de areia, eu acho que estão
como eu posso dizer assim, esse vidro que protege os universos um do outro, cada grãozinho desse tá fazendo trincar. E eu acho que é justamente essa construção que a gente vai chegar em determinado momento e vai fazer o vidro do multiverso explodir e juntar tudo e virar essa bagunça. Eu acho que eles já estão construindo isso no imaginário popular para transformar o conceito numa coisa mais aceitável. Eu acho que vai acontecer e é tudo pistas. E Eu quanto também acho. isso, segundo isso que você falou da questão do Tom Cruise, não sei se você percebeu também, mas tanto ele quanto, sei lá, Chris Evans, Hugh Jackman, todos esses boatos que apareceram, eu não acho difícil deles estarem sim no multiverso nesses quase 1 hora que foram cortados do filme. Porque tem vários momentos que você percebe que tinha alguma coisa ali e foi tirada. E o Sam Raimi já falou que teve muita coisa que não entrou no corte final. Então não sei, cara. Pode ser que seja uma viagem na minha cabeça? Pode. Mas eu acho que o verdadeiro multiverso foi tirado do filme. Eles perceberam que ia ser muita coisa, muita bagunça. Falaram, não, tira isso aqui. A gente pode usar isso aqui em algum momento mais oportuno, dar um foco maior. Então eles deixaram meio de escanteio. O que, que você acha disso, Zé? Eu acho, eu já acho que essas participações não tinham. A do Tom Cruise, talvez, porque realmente tem uma cena lá que principalmente quando tá surgindo, o Doutor Estranho está preso lá, né, naquela realidade que tem os Illuminati, e a maneira como é apresentada aquela cena que vem os Ultrons, e na verdade está o Mordor lá, né, no lugar, mas a maneira como ela é construída, ela dá a entender que seria alguém novo que seria apresentado naquela cena. Então, para mim, ali, claramente seria o Tom Cruise como o Homem de Ferro supremo, né? Superior, não sei se é supremo ou superior. Mas, eu acho que outras participações, elas seriam muito caras para Marvel ter trazido e simplesmente cortado o filme. Eu acho que ela não teria tirado só por uma questão de vamos deixar isso mais para frente, né? Uma negociação dessa para trazer um cara como um Hugh Jackman ou fazer com que o Chris Evans aparecesse como um tocha humana, um negócio um pouco mais louco do que isso, como por exemplo um Deadpool, eu não sei. Para mim seria um dinheiro jogado fora, sabe? Sendo que seria tão acerteiro se eles tivessem colocado de fato essas pessoas, o filme com certeza faria muito mais sucesso. Então, para mim realmente não existe essas participações. O que eu acho que foi tirado do filme são cenas talvez um pouco mais absurdas em termos de terror, que a Marvel talvez tenha achado pesado demais, porque o Sam Raimi fez muita coisa pesada no filme, né? Para um filme da Marvel Sim. é um negócio muito, muito, muito pesado. Mas talvez ele tenha ido mais fundo ainda que isso e colocado um pouco mais o terror. Talvez tenha mostrado uma versão da Wanda um pouco mais macabra e isso poderia ter assustado os fãs e as pessoas que assistem esse filme não têm entendido muito bem o quanto que a Wanda... Sabe, bem, são coisas assim que foram cortadas desse filme e não necessariamente grandes participações especiais, porque eu acho que essas participações são muito difíceis de conseguir. Então eles não jogariam fora simplesmente por jogar. Porque não vai ter um Sanheim Cut, né? Isso não é comum da Marvel, isso existir. Sim. Então realmente foi jogado fora porque foi jogado fora, porque é coisa que não prestava mesmo para a história. E se você for perceber, Bracaco, a história desse filme Doutor Estranho, ela é muito redondinha no sentido do propósito que ela quer contar, né? Não é um multiverso, a gente já falou disso, é a jornada da Wanda e sendo corrompida pelo Darkhold e o Doutor Estranho na busca de uma solução para esse problema que foi apresentado no filme. Tanto é que o filme chega ao final e resolve esse problema. A Wanda destrói todos os Darkholds, ela acaba resolvendo o problema dela com os filhos, né? Ou entre aspas, né? Entendendo que ela estava fazendo errado e acabou. Então o arco se fechou ali. A história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ponto. Talvez essas cenas adicionais elas trouxessem coisas que não acrescentariam neste arco principal e por isso que foi tirado. Faz sentido, mas igual eu falei, eu ainda acho que para os caras colocar um título como Multiverso da Loucura, eu acho que tinha mais multiverso. Eu Ah, lembro aquelas teorias dos caras ir passando e vendo coisas e presenciando coisas e personagens aparecendo, mesmo que fosse assim uma participação especial, eu não sei, cara. Eu, talvez tivesse mais viagens em outros universos, explorando um sim, pouco mais, porque a gente vê passando muito rápido, né, pelos outros universos lá, o universo do desenho, o universo de tinta, o universo quadriculado, né, e tudo mais. Talvez poderia ter algumas coisas adicionais aquilo. Mas, Bracaco, você falou sobre uma participação especial que eu acho que vale a pena nós gravarmos um vídeo só sobre isso, meu amigo. O que você acha da gente gravar um vídeo
falando sobre a participação de um personagem da DC no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo no canal. E se você está assistindo depois, procura na playlist aí, porque a gente vai falar de uma participação incrível que pode ter acontecido nesse filme. E há rumores quentíssimos. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa comunidade de poltronautas que cresce cada vez mais aqui nesse YouTube. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.